Boa noite, gente. Boa noite. A vida de apóstolo não é fácil, sabe, gente? Mas vamos lá. Bem, vamos estar com vocês hoje aqui. Hoje pela manhã em São José dos Campos nós tivemos batismo infantil. E foi muito bacana, porque foi muita gente não crente, muita gente que não tinha uma vida com Jesus ainda, e foi um tempo muito maravilhoso. O que vai acontecer, a gente não sabe, mas nós pregamos o Evangelho, nós falamos do Evangelho, e foi uma experiência muito interessante mesmo. Eu quero continuar falando, e eu não coloquei nada aqui no telão, porque eu estou falando, eu falei domingo retrasado, domingo passado eu não estive aqui, sobre quando a igreja entra em Éfeso, o cristianismo entra em Éfeso. E eu falei com vocês a partir de Atos, capítulo 18 ao capítulo 20. As crianças, por favor, isso, a Bárbara já está se levantando. As crianças, de 2 a quantos anos, Bárbara? 3 a 10. 3 a 10? De 3 a 10, podem ir porque vai ter a escolinha lá, que Deus os abençoe na escolinha. E então, na semana passada, retrasada, eu discorri sobre esse começo da igreja em Atos, em Éfeso, onde houve muitas coisas acontecendo. O Apolo, que era um dos caras mais versados no sentido de boa oratória, ele começa ensinando em Éfeso, que é uma cidade muito bem sucedida, porto de negócios, e Apolo começa a falar do Evangelho, só que Priscila e Áquila percebem que ele não sabe falar muito bem de Jesus. Ele fala até um certo ponto, mas ele tem alguns erros doutrinários. Então Priscila e Áquila pega Apolo, chama para que ele vá para sua casa e vai ensinar o Evangelho a Apolo até que ele esteja pronto para ensinar o Evangelho. Enquanto isso, quando uma igreja entra em Éfeso, você está entrando numa igreja numa cidade extremamente pagã, e aí Paulo começa a pregar o Evangelho e as pessoas começam a abandonar os seus ídolos, até que se levanta um homem chamado Demétrio, que começa a dizer que a lucratividade da cidade está acabando, e ele fazia os santinhos para todo mundo, baseado em Diana dos Efésios, ou Artemis, como a gente falou, né? E ele se levanta, tenta criar um momento caótico para Paulo e para os seus discípulos, para os seus ajudantes, mas graças a Deus um homem se levanta e apazigua as coisas, e ele consegue, Paulo consegue viver para o outro dia. Então eu falei na semana retrasada que a igreja teve um impacto tão significativo na cidade de Éfeso, que toda a ordem econômica foi destruída. Não porque a igreja quis fazer isso, tá? A igreja não tem nenhuma intenção de destruir a economia. A igreja nunca teve essa intenção e nunca terá essa intenção. Mas às vezes, porque a igreja tem que denunciar os deuses falsos, a economia vai embora, ela afunda, como aconteceu no templo de Artemis e na cidade de Éfeso, onde se cultuava a Diana dos Efésios. Então, falei na semana retrasada que a missão do povo de Deus é expor a impotência dos falsos deuses em sua sociedade, e nós precisamos fazer isso ainda hoje. O apego ao dinheiro, o apego a tantas outras coisas que nós temos, ainda mais numa crise, e nós precisamos colocar os deuses contemporâneos também em xeque por meio do Evangelho. Falei que a única maneira de expor os falsos deuses é anunciando a Jesus Cristo como um único caminho. E falei também na semana retrasada que quando desafiamos
os deuses que as pessoas adoram, quando ameaçamos a desfazer todo o seu modo de vida, a gente pode esperar sempre reação. Sempre. Toda vez que a gente vai pregar o Evangelho, começar o Evangelho em algum lugar, a gente está vendo isso em São José dos Campos. Talvez vocês vejam aqui como Satanás se levanta. E eu vou explicar como isso acontece. Às vezes é tão sutil que a gente não percebe. Então, irmãos, hoje nós vamos falar como o segundo ponto que eu quero tratar hoje nesta noite. Eu quero pedir que você abra sua Bíblia em Atos capítulo 19, verso 11. Nós vamos continuar o que a gente chama de pregação narrativa expositiva. Alguns irmãos na semana retrasada gostaram a beça, porque eu fiz uma pregação narrativa expositiva. Então, existe a pregação expositiva e existe a pregação narrativa expositiva. Então, são vários modos de você pregar o Evangelho, mas alguns irmãos realmente falaram que se sentiram dentro do episódio e compreenderam. Mas eu queria que você abra em Atos capítulo 19, verso 11, para que a gente possa entender o que está acontecendo. Então diz assim: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Vamos orar? Pedir a Deus que a sua palavra seja eficaz na nossa vida hoje. Pai querido, obrigado por esta noite, obrigado por sua palavra, obrigado porque a igreja ela só tem um objetivo para existir, que é fazer missão, que é anunciar que só Jesus Cristo salva. Nós não temos nenhum outro objetivo nesta terra a não ser fazer isso. Então eu peço, por favor, Senhor, que a tua palavra faça morada em nossos corações, que levante pessoas aqui, que desafie pessoas aqui, que nos ajude a entender o contexto de uma plantação, que o Senhor nos ajude a entender por que nós, Igreja IPB Atos, estamos aqui em São Gonçalo. Qual é a nossa ação neste lugar? Qual é a nossa ação em Itaiquaçu? Qual é a nossa ação em São José dos Campos? Eu peço que o Senhor nos ajude, Senhor, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Bem, no verso 11, como o autor de Atos está descrevendo, ele está descrevendo Paulo fazendo coisas extraordinárias. Então, ele está falando sobre os poderes extraordinários de Paulo para curar e para expulsar demônios. A gente falou na semana retrasada sobre os filhos de Seva, né, que acharam maneiro os cristãos expulsando demônios. Os filhos de Seva eram filho de um rabino judaico, e eles começaram a imitar e expulsar demônios. Os demônios olham para os caras e falam assim: olha, eu conheço Paulo, eu conheço Jesus, eu conheço Paulo. Falei na semana passada como que os demônios fazem um inventário espiritual das nossas vidas. E isso mostra que ele nos conhece. Então ele diz: olha, eu conheço Paulo e conheço Jesus, mas vocês quem são? E eles levam uma surra daquelas, e para parar com esse negócio de achar que podem lidar com coisas espirituais sem pertencer ao Evangelho do Reino. Então, no verso 11 que a gente leu, as pessoas estavam pegando seus lençóis, passando em Paulo e levando para outras pessoas, e essas pessoas eram curadas. Então, se tinha alguém com dor de cabeça, eles passavam o lenço que tinha passado em Paulo e as pessoas eram curadas. E eu acho isso aqui uma das coisas mais fantásticas quando a gente está lidando com o reino de Deus. E aí eu queria falar sobre 3 coisas que o livro de Atos nos apresentam como extraordinárias. Primeiro, o livro de Atos está falando sobre milagres extraordinários. Isto é, Deus estava fazendo coisas incríveis na plantação da igreja de Éfeso. Pessoas estavam sendo curadas, transformadas, demônios estavam sendo expulsos. Então, quando Paulo resume a sua mensagem em Éfeso, no capítulo 20, olha o que ele diz no verso 25, capítulo 20, verso 25, vá comigo para lá, porque eu vou estar com versículo a versículo
com vocês. Paulo vai falar uma coisa extremamente importante no verso 25. Ele vai dizer assim: agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Então a gente começa a perceber aqui que uma das características centrais da mensagem do apóstolo Paulo era que Deus um dia traria o seu reino, e o seu reino viria ser anunciado a partir de curas e ações extraordinárias. Isso mostraria a chegada do reino de Deus. E muitas vezes o que Deus faz em Atos é demonstrar que o reino de Deus está chegando como? Através dos milagres extraordinários, porque eles testificavam que um reino novo chegou, mostrando que Jesus veio para perdoar os nossos pecados, mas não só isso, para nos restaurar, para nos transformar, para nos modificar. E aí, meus irmãos, gente, eu acho que às vezes nós, nesta igreja, e isso é muito comum nas igrejas reformadas e presbiterianas, que nós pregamos o perdão dos pecados, a mensagem do perdão dos pecados, tanto e tanto, que nós negligenciamos a pregação do reino. Nós achamos que na cruz o que aconteceu foi tão somente perdão. E na cruz aconteceu muitas coisas além disso. O perdão é primário? Obviamente que é. Mas a Bíblia diz que na cruz também nós fomos libertos. A Bíblia diz que na cruz o nosso antigo Senhor foi deposto. E nós, então, na cruz, recebemos um novo Senhor. Então, a ideia é que na cruz, a única coisa que aconteceu na cruz foi perdão, é uma ideia ainda reducionista do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. E quero que você ouça de novo, eu não estou dizendo que o perdão não faz sentido, pelo contrário, ele é a base da pregação cristã. Mas o que a Bíblia diz é que na cruz, Deus não está apenas nos perdoando, mas Ele está restaurando as nossas vidas. Ele vem para restaurar o nosso coração. Agora, e aí que o apóstolo Paulo e Atos está nos relatando, é que só há uma pessoa que pode fazer isso, e essa pessoa é Jesus Cristo. Só Jesus Cristo pode dar sinais do seu próprio reino. Nenhum de nós podemos. Mas é Jesus Cristo que dá os sinais do seu reino. Então, milagres extraordinários, curas sobrenaturais começam na plantação da igreja de Éfeso. E é muito comum nós ouvirmos testemunhos de que nas plantações, quando se está começando a pregar o Evangelho, Deus comece a fazer coisas que normalmente não faz comumente. Deus faz coisas extraordinárias. Então, a gente está vendo em Atos que o reino pertence a Jesus e é o próprio Jesus que traz o seu reino. Nós também vimos, além de milagres acontecerem em Éfeso, nós vimos também a generosidade como uma marca autêntica da igreja. Infelizmente, na igreja contemporânea, quando a gente fala de ofertas, de generosidade, de dízimo, de tais coisas como essa, as pessoas se remetem a isso, a pastores enganadores e coisas desse tipo. Mas a Bíblia diz que a igreja em Éfeso, ela era extremamente generosa. Eles compartilhavam o que tinham, isso é um relato de Atos, com os pobres, eles arrecadavam ofertas para ajudar pessoas, eles arrecadavam ofertas para que pessoas pudessem ser sustentadas e ajudadas. Não só isso, além de ser uma igreja extremamente generosa, era uma igreja extremamente alegre. Eles tinham uma alegria extraordinária. Então a igreja de Éfeso era uma igreja que via milagres extraordinários acontecendo, era uma igreja extremamente generosa e era uma igreja que tinha uma alegria extraordinária. Eu desafio a vocês,
ler qualquer episódio em Atos de algum irmão reclamando que está sendo perseguido. Já leram isso? A gente precisa entender. Sabe, pergunta que eu faço nesta noite: por que a gente não consegue ler Atos e ver em nenhum lugar do Novo Testamento irmãos cristãos perguntando se esta é a mensagem de Deus, por que os seus principais mensageiros estão sofrendo? Nós não vemos nenhum cristão em Éfeso perguntando por que Paulo está sofrendo, por que os nossos irmãos estão sendo alimentando os leões. Nós não vemos em nenhum momento qualquer cristão relatado nas Escrituras por que estamos sendo perseguidos e somos alimentos para os leões. Você nunca vai ver um cristão do Novo Testamento perguntando: nós não devemos ser vitoriosos e mostrar a prosperidade do reino? Vocês nunca vão ver. Vocês nunca vão ver cristãos no Novo Testamento, na igreja de Éfeso, na igreja de Atos, perguntando: pastor, se eu sirvo a Deus, por que eu estou passando por isso? Por que Paulo vai ser preso? Por que ele está sendo ferido? Ele não é o anunciador do teu reino. Então, na igreja de Éfeso e em toda a igreja do Novo Testamento, você não vai ver nenhum cristão perguntando por que estão passando pelo que estão passando. Aliás, eu falei na semana retrasada que você não vai ver nenhum crente sendo curado no livro de Atos. Há algumas ressurreições? Há. Mas você não vai ver nenhum relato de qualquer cristão sendo curado. Eu não estou dizendo que nós não podemos pedir que Deus nos cure, porque o livro de Tiago nos diz claramente que nós devemos pedir a Deus para que Ele nos cure, para que Ele faça alguma coisa em nós. Mas você não vai ver nenhum relato no livro de Atos de cristãos sendo curados. Mas você vai ver no livro de Atos os pagãos sendo transformados, milagres acontecendo na vida deles para que eles compreendam a mensagem do reino que Jesus Cristo fez na sua vida. Lembra do episódio? Não sei se você lembra o episódio de Jesus Cristo com o endemoniado de Gadara. Depois dele ser liberto, ele chega para Jesus assim: Jesus, eu posso ir com você? Eu quero ser um discípulo, eu quero te ajudar nessa missão. Ele diz assim: olha o que Jesus diz: volta para casa e conte o que eu fiz por você. É a mensagem do reino sendo estabelecida. Então, por quê? Por que Deus não cura automaticamente todas as doenças da igreja? Minha, sua. Por que Deus às vezes não nos cura? Sabe por quê? Eu não tenho dúvida nenhuma. Porque ter alegria no sofrimento é uma das formas que Deus mostra a sua glória. Ter alegria no sofrimento é uma das formas que Deus mostra a sua glória. Vemos pessoas que continuam felizes mesmo passando por momentos difíceis. Por isso que o cristianismo ele é diferente em todas as coisas, porque uma das coisas é nós sermos felizes quando tudo está indo bem na nossa vida, e a gente chama isso de alegria comum. Mas quando você é alegre, quando as coisas não estão indo bem, a Bíblia chama de alegria extraordinária, e essa alegria glorifica o nome de Deus. Falei na semana retrasada, eu fico pensando assim: e se esta igreja dissesse assim: Senhor, não toque em nós, não precisa nos curar, nem nossos filhos, mas todas as pessoas que nós formos anunciar o Evangelho, que o Senhor manifeste seus milagres na vida deles, para que eles te conheçam, para que o seu nome seja glorificado. Amém? Fique imaginando se isso acontecesse conosco.
Às vezes, uma das coisas que eu mais fico irritado com isso é quando eu às vezes ligo a televisão, às vezes tarde da noite, eu tenho dificuldade de dormir e vejo aqueles pregadores dizendo: Deus vai te dar vitória, você vai vencer. Eles dizendo que Deus vai mudar seu lamento em baile, vai te dar uma vida financeira próspera. E eu vejo quanto isso tem prejudicado os cristãos contemporâneos, que acreditam nisso. E é fato que quando uma realização financeira acontece na vida de alguns cristãos, isso destrói a vida de alguns cristãos. Muito notório a gente ver isso. Então, um dos pontos principais do livro de Atos é que a glória de Deus é frequentemente demonstrada em nós quando, em meio ao sofrimento, nós temos uma alegria extremamente profunda e duradoura que a dor não pode tirar. Sabe, é você passando por coisas das mais difíceis na sua vida e Deus não está tocando em você, e você em nenhum momento da sua existência diz assim: Deus, por que você não está tocando em mim? Mas pelo contrário, você pede força para continuar seguindo e anunciando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo para todas as pessoas. E elas vão perguntar para você: mas como você me anuncia de Jesus Cristo? Você está passando pelo que você está passando? Porque você vai dizer que a sua alegria não está baseada nas circunstâncias, mas naquele que morreu e deu a sua vida por você. Sim ou não, gente? Amém? Você entende isso? Então Deus permite, às vezes, que a nossa vida fique bem apertada, para que a gente possa permitir que uma alegria extraordinária possa surgir em nossas vidas. Então, olha a marca da igreja em Éfeso: milagres extraordinários, generosidade extraordinária, alegria extraordinária. São as três maneiras pelo qual Deus valida o Evangelho no livro de Atos. E é assim que deve ser a igreja. Então, eu sou pastor de vocês há mais de 20 anos, alguns de vocês. Sou pastor desta igreja há mais ou menos 20 anos. E eu não acho que aqui nós temos cristãos ruins, maus cristãos. Eu acho simplesmente que vocês são pessoas comuns. Mas uma das coisas que mais me entristece é porque às vezes eu vejo poucas respostas de Deus às orações que vocês oram. Às vezes eu acho que a vida de vocês não veem respostas às orações de Deus. E eu vejo às vezes como cristãos comuns. Obviamente que gostaria muito de ver vocês dizendo o quanto Deus tem respondido às suas orações. Mas uma das marcas da igreja, dos cristãos, é que Deus responde às suas orações. Uma outra coisa que eu lamento muito que às vezes acontece com vocês é que muitos de vocês só são alegres nos momentos bons. Vejo vocês felizes da vida quando compram um carro, quando passam na universidade, quando conseguem ter algum sucesso. Mas como os vejo ficar desesperados quando as coisas não dão certo. Como eu vejo perder praticamente o ensino das Escrituras quando alguma coisa os assola.
Como não consigo entender que semanas antes de algo acontecer na sua vida, você declarava com toda a sua voz sobre a soberania de Deus, mas uma semana depois, você é pego em tamanho desespero, onde a aflição é capaz de tomar teu coração de modo tal, como se você não tivesse mais a alegria do Espírito Santo na tua vida. Sabe, como é ruim ver, às vezes, alguns de vocês, alguns membros da nossa comunidade, que quando as coisas não vão bem, começam a reclamar para todo mundo. Reclama para o outro irmão, reclama para o pastor, reclama para isso, reclama para aquilo, reclama para todo mundo. Mas não sei se vocês já leram as Escrituras, Paulo foi açoitado e saiu agradecendo a Deus pela oportunidade de servi-lo. Então, às vezes, como em 20 anos como pastor de vocês, eu fico muito triste quando eu vejo vocês não se alegrando no sofrimento, não demonstrando a grandeza do Evangelho no meio do sofrimento, murmurando, como se as suas vidas não pertencessem ao Senhor, como que a minha mensagem deve ser sempre positivista para vocês. Às vezes eu fico pensando sobre generosidade, e eu também vejo muitos irmãos que não são generosos extraordinariamente. São dizimistas, mas não são generosos. Como é ruim. Sabe, eu fico perguntando se existe algum cristão desta igreja que inspire alguém. Quem é que te inspira? Quem é que você olha desta igreja e que possa dizer: este irmão me inspira? Eu queria ser como ele. Eu queria poder viver a vida como ele vive. Eu queria viver com a paixão que ele vive. Então, quando eu olho esta igreja, eu só estou falando da minha igreja, porque eu não posso falar de outra igreja. Mas às vezes eu vejo cristãos que, e é muito comum, quando nós às vezes conversamos uns com os outros, e a gente não sabe o que Deus está fazendo nas suas vidas. Se eu parar para conversar com vocês, se vocês conversarem uns com os outros, é capaz de vocês passarem meia hora falando do Vasco na segunda divisão, do Flamengo que está ganhando tudo, do Fluminense que deu um baile ontem, mas vocês não são capazes de falar do que Deus tem feito em suas vidas. E quando vão falar do que Deus está falando, fazendo em suas vidas, dá vontade de dormir. A igreja de Atos, de Éfeso, ela era marcada pela generosidade, pela alegria extraordinária e por milagres que estavam acontecendo. Sabe, gente, como pastor eu posso dizer isso para vocês? Quando vocês estão clamando por avivamento, quando vocês estão clamando para terem uma vida mais consagrada ao Senhor, santificada ao Senhor. Esse é um retrato de uma igreja que impacta uma cidade. Não é uma igreja que bota a luzinha, que faz isso, que faz aquilo, mas é uma igreja de gente que tem alegria extraordinária, generosidade extraordinária. E é uma igreja onde Deus faz os seus milagres, porque chegou o reino de Deus. Então, eu queria fazer você entender
que, como pastor, esse tem sido um problema de muitos de nós nesta igreja. Parece que alguns de vocês, a gente não consegue perceber nenhum sopro do Espírito, nenhuma dimensão da sua espiritualidade. E se nós queremos viver o Evangelho na cidade, nós precisamos ser pessoas, porque Atos nos mostra o que é ser cristão. A gente só sabe o que é ser cristão a partir de Atos, não é a partir da igreja contemporânea, como eram os cristãos em Atos. Então assim nós devemos ser. Não é pela igreja de fulano, de ciclano, de triciclano, não, é a partir da igreja de Atos que a gente pediu, como é que ela era a igreja? Era assim, então nós vamos ser assim. Então nós vamos buscar o Espírito Santo até que Ele nos encha, até que Ele seja derramado nas nossas vidas. Nós vamos amar as Escrituras, nós vamos sentar 30, 40, 50 minutos diante do Senhor para entender a sua palavra. Nós vamos partir o pão, nós vamos comer o pão, nós vamos dividir o que temos. E isso não é comunismo, isso é a igreja de Jesus. Vamos continuar, senão eu não termino o meu sermão. Às vezes eu prego aqui e um sermão vira 3. Terceira coisa que a gente vê, terceiro princípio que a gente vê na igreja de Éfeso, relatado em Atos, é que aonde quer que o povo de Deus vá, o povo de Deus muda o clima de uma cidade. Eu não sei se você percebeu, a gente tem estudado do 18 ao 20, mas o mover de Deus em Éfeso foi tão significativo que até a comunidade empresarial percebeu e sentiu o baque. Imagine os empresários de São Gonçalo sentindo o baque do poder de Deus agindo a partir das nossas vidas. Então, eu sou um sonhador. As pessoas me chamam de sonhador, é verdade. Eu fico imaginando a igreja, a IPB Atos de São Gonçalo, chamando a atenção do empresariado, das universidades que estão aqui por perto e da Câmara Municipal. Obviamente que isso não é para mim, mas eu espero que isso seja por meio de alguns de vocês. Que Deus os use para isso. Que Deus use a vida de vocês. Nós temos muito o que fazer. Nós amanhã estamos elegendo uma diretoria do nosso Ministério de Misericórdia. E alguns grupos na nossa cidade têm chamado muita atenção. Os sem teto, aquelas pessoas que abandonaram o ensino médio, os filhos adotivos e as mães solteiras. Eu oro para que essa igreja tenha uma influência profunda disso. Eu não sei se Deus vai nos dar a permissão de fazer algo profundo com relação a isso. Mas aonde quer que haja uma necessidade, eu espero que a igreja presbiteriana Atos esteja perto. Esteja perto. Que você esteja perto. Que você seja alguém que participe disso. Então a gente precisa entender que Paulo causou problema ao empresariado, mas ele não fez isso de propósito. Ele estava apenas pregando a Jesus, e eu quero que fique claro. Então, se a gente prega o Evangelho, às vezes nós causamos problema ao empresariado, à Câmara Municipal, às universidades e tudo mais. Mas não porque nós queremos, não é a nossa intenção, porque a Bíblia diz que nós, igreja, não somos políticos não somos homens de negócios. Nós apenas pregamos na autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu queria que você fosse para mim em Atos capítulo 20, no verso 22 ao 32. Verso 22 ao 32, e deixa aí
para que você preste atenção. Olha o verso 22 e 23. Agora, compelido pelo Espírito Santo, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Então isso aqui é uma das coisas mais fantásticas do apóstolo Paulo. Então, Paulo fala isso, aí vem um profeta chamado Ágabo e diz assim, o Espírito Santo está dizendo que você não vai para lá não, que você vai sofrer. Você vai passar maus bocados. O Espírito Santo está dizendo que se você for para Jerusalém, você vai ser espancado. Aí Paulo chega para ele e diz assim, ele também já me disse isso, que eu vou ser espancado lá. E essa é uma das coisas mais fantásticas. Mas olha o que diz no verso 24. Aí no verso 24, ele diz assim, todavia não me importo. Não me importo. Imagine você, Deus te chamando para viver algo, para viver para a glória dele. E aí disseram para você, cara, tu vai ter menos dinheiro, você não vai poder sustentar tua família bem. E aí você diz, não importo. E eu, Kiko. Imagina você dizer, e eu, Kiko. Eu estou chamando, às vezes, alguns irmãos para trabalhar seriamente. E eu falei assim, cara, não tem dinheiro para te pagar. Imagina ele responder, e eu, Kiko. Olha o que o apóstolo Paulo diz, todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus Cristo me confiou de testemunhar do Evangelho, de que, gente? Da graça de Deus. Mas olha o 25, agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Verso 27, 26, portanto eu te declaro hoje que estou inocente do sangue de todos. Verso 27, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade ou o conselho de Deus. Verso 28, diz assim, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como os bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Verso 29 e verso 30 diz assim, sei que depois da minha partida lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho, e dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Verso 31, por isso vigiem. Presta atenção. Paulo tem a percepção nítida de que os demônios que ele expulsou no capítulo 19 vão entrar na igreja de novo. É essa a percepção do apóstolo Paulo. Ele tem a nítida impressão que os demônios que foram expulsos no capítulo 19 vão retornar à igreja. E uma das coisas que a gente aprende nas escrituras, gente, é que se Satanás não pode aterrorizar a igreja por possessões demoníacas, ele vai começar a confundir a igreja com doutrinas distorcidas. É assim que Satanás faz. E a gente precisa entender que quando Satanás falha numa frente, ele tenta outra frente. É por isso que eu, o pastor Alessandro, os presbíteros que estão aqui, nós precisamos estar atentos, porque a gente precisa entender que Satanás, quando tenta numa frente e ele não consegue, ele tenta levantar uma outra frente. Se ele não pode fazer o pastor cair em tentação, o pastor líder pecar, então ele vai semear desunião na igreja, discórdia na igreja, embate na igreja. Quando eu assumi esta igreja, muitos anos atrás, muitos irmãos, a maioria dos irmãos que estiveram aqui, vieram pastores que adulteraram, que pecaram, que causaram danos enormes na igreja.
E Deus até aqui me manteve, pela graça dele, fiel ao Evangelho, fiel ao meu casamento, fiel à minha esposa, fiel aos meus filhos e fiel a esta igreja. Mas quando Satanás não consegue derrubar um líder da igreja, ele vai tentar semear. Por isso que eu, pastor Alessandro, presbítero Douglas, presbítero Luiz, precisamos estar atentos, porque ele tenta sempre numa outra frente, que é causar confusão no meio da igreja. Então, se ele também não pode destruir com a tentação, e ele não consegue destruir com a briga dentro da igreja, ele vai tentar causar desânimo na igreja. Ele vai tentar desanimar os cristãos da igreja. Ele vai tentar fazer com que você não participe da igreja, não seja regular na igreja, não ame esta igreja, não trabalhe seriamente pelo Evangelho. Ele vai fazer com que você venha aqui quando quer e quando quiser. Você não tem compromisso com a igreja local. Ele semeia desânimo no meio da igreja. Se ele não conseguir fazer a partir do desânimo desta igreja, ele pode fazer com que a igreja se torne orgulhosa, que ela se ache melhor do que as outras, que o pastor se ache melhor do que todo mundo. Então Paulo aqui, no que ele está descrevendo para nós, ele está ciente das forças espirituais que estão ao redor de Efésios. E nós precisamos também estar cientes das forças espirituais que estão ao redor de São Gonçalo, ao redor de Itaipuaçu, ao redor de São José dos Campos. Olha o que ele diz no verso 31, por favor. O apóstolo Paulo faz essa declaração: por isso vigie e lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Paulo estava ciente dos poderes do mundo espiritual. E lembre-se que na semana retrasada, quando eu iniciei a carta de Efésios, eu falei que a carta de Efésios, a gente tem um equívoco de achar que a carta de Efésios é um compêndio doutrinário. Então a molecada pega Efésios para tirar a doutrina, mas a carta a Éfeso é uma carta a uma igreja missionária. Por isso que em Efésios nós temos batalha espiritual, porque é no contexto da cidade onde nós temos o templo de Diana dos Efésios. Existe doutrina, no capítulo 3 em diante, nós temos os aspectos, até o capítulo 3 nós vamos ter os aspectos doutrinários, mas a carta de Éfeso é uma carta a uma igreja missionária, que está na cidade, anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo no verso 31, que nós temos um inimigo, que vocês têm um inimigo, que vão planejar o tempo todo destruir vocês. Então Paulo está ciente disso, e a minha preocupação com esta igreja é que muitos aqui não estão cientes disso. Essa é a minha preocupação. Como é toda uma igreja que não percebe que ela não está ciente dos poderes espirituais que a envolvem, das lutas espirituais, dos poderes do mundo espiritual em ação à sua volta. Como é ruim ver irmãos que não percebem isso. Obviamente que a gente tem um oposto, que as pessoas veem tudo, mas uma igreja precisa ser equilibrada. Por isso, no verso 32, olha o que ele diz: agora eu os entrego a Deus e à palavra de sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Vocês aguentam mais 5 minutinhos? Quarto princípio, quarto ponto de uma igreja que entende o que é fazer parte de uma cidade, o que é entrar numa cidade. É que Paulo considerava a sua missão na cidade uma questão de intensa obrigação pessoal.
era um dever pessoal anunciar o Evangelho na cidade. Olha o que diz capítulo 20, verso 26. Verso 26. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos. O que o apóstolo Paulo quis dizer? Inocente do sangue de todos, livres do sangue de todos. Paulo estava plenamente consciente que ele não deixou de anunciar a ninguém o Evangelho. Que todas as pessoas que ele viu na cidade, todas as pessoas que ele teve contato, ele anunciou o Evangelho de Deus. Então Paulo diz, eu não sou culpado pela vida de ninguém. Eu não sou responsável pela vida de ninguém. Então eu posso dizer sem hesitação para vocês, será que nós temos como igreja feito isso em São Gonçalo? Será que nós podemos dizer para essa cidade que nós não somos culpados pelo sangue de ninguém? Será que você pode dizer, imagine um amigo seu, uma amiga sua, seu pai, sua mãe. O apóstolo Paulo diz que não há ninguém que ele deve, porque ele é o objetivo pessoal dele, anunciar o Evangelho da graça, e ele não tinha nenhuma dívida de sangue, nenhuma pessoa clamaria porque ele não falou do Evangelho para ele. Ele diz, eu não tenho dívida de sangue com ninguém. É isso que o apóstolo Paulo diz. Então, sabe, às vezes quando eu me vejo pregando isso aqui para vocês, e durante 20 anos eu tenho feito isso, uma das maiores tentações que vieram ao meu ministério é diluir a mensagem do Evangelho para que vocês ficassem aqui ou para que esta igreja crescesse mais. Para que eu não pregasse nenhum texto polêmico. A maior tentação é sempre que era eu ter que subir aqui para somente falar o que vocês gostariam de ouvir. Durante 20 e poucos anos eu fiz isso. Mas uma das coisas que o Senhor sempre marcou meu coração é que eu devia pregar a palavra de Deus a vocês, independentemente se você vai ouvir ou não, se você vai aceitá-lo ou não. E eu oro para que enquanto eu estiver aqui, vocês possam orar por mim, para que eu continue pregando a palavra de Deus sem ter medo de vocês. Sem ter medo de vocês. A minha função como pastor é pregar o Evangelho de tal forma, de modo que vocês sejam livres e libertos, e sejam instrumentos de Deus nessa cidade. Então a minha obrigação como pastor aqui é uma obrigação de sangue. Eu não lhes devo nada. Porque domingo, pós-domingo, eu subi aqui para anunciar o Evangelho a vocês. Domingo após domingo. Não houve um domingo sequer que eu não subisse aqui para dizer para vocês que vocês são pecadores e que há um Redentor que nos redime. Não subi um domingo sequer para dizer para vocês que vocês vão vencer, que vocês vão ser melhores, que vai acontecer isso com vocês. Mas eu subi domingo após domingo para dizer que só Jesus Cristo salva. Ele é a pessoa mais importante neste lugar e não são vocês. Ele é. Então, a minha obrigação está cumprida e eu pretendo cumprir ainda por muito tempo. E uma das coisas mais importantes que você precisa descobrir para eu terminar meu sermão desta noite é que você precisa, em sua vida, descobrir quem Deus tem colocado na sua vida como dívida de sangue. Qual é o amigo seu que Deus tem colocado no teu coração
para que você pague essa dívida de sangue, para que você anuncie o Evangelho para essa pessoa. Quem sabe um colega da faculdade, um colega de quarto, um colega do trabalho, quem sabe um chefe na sua empresa, quem sabe um amigo de profissão, quem sabe seja até mesmo seu filho e até mesmo seu pai. Eu tenho uma coisa que tem me chamado muita atenção nos nossos encontros de oração. É que nós temos muitos irmãos pedindo para que seus pais sejam convertidos ao Evangelho. E eu acho isso uma coisa das mais maravilhosas que a gente pode fazer. Talvez seja esses irmãos que estão pedindo, talvez seja os seus pais que Deus tem colocado como dívida de sangue, para que você possa anunciar o Evangelho a ele. Para que ele possa ser salvo. Então, eu quero terminar com vocês nesta noite para dizer... Quero terminar com uma biografia de um missionário chamado John Patton. Ele está no livro do John Piper. E o John Patton, ele sentiu, é engraçado como Deus faz com as pessoas sentem. Eu senti que Deus está me chamando para isso. E John Patton, ele sentiu que Deus estava chamando ele para ir para uma das ilhas do Pacífico. Na ilha dos Pacíficos, nessa ilha, os indígenas eram canibais. E Deus então estava chamando para ele ir para essa ilha do Pacífico. O problema é que nessa ilha do Pacífico, ninguém falava a língua dele. Ninguém sabia o inglês. E eles eram todos canibais. E toda vez que chegava um estrangeiro naquela ilha, o que eles faziam? Eles matavam e comiam. Mas John Patton, ele diz assim, mas Deus me chamou para ir. Eu sinto que Deus quer que eu vá para essa ilha do Pacífico. E eu não sei se você já parou para pensar sobre isso. Imagine Deus te chamando para você ir para um lugar onde você não conhece ninguém, não fala nem mesmo a língua. E o pior é que eles são assassinos, eles são canibais na sua cultura. Pense um pouquinho nisso. Imagine o John Patton chegando naquela ilha e falando assim, olha gente, amanhã nós vamos começar a nossa escola dominical. Não tem como. Porque ele não fala a língua deles. E a única coisa que eles querem com ele é matá-lo. Diz a história, o John Piper conta, que ele ministrou nesta ilha por mais de 35 anos. 35 anos. E na sua biografia dizia que tudo que Patton mais amava era a sua esposa. E o que acontece quando ele chega nessa ilha? A sua esposa fica grávida e ela morre junto com o seu filho no parto. Logo quando ele chega na ilha. E não só isso, ele teve que dormir durante 3 ou 4 dias no túmulo da esposa, para que os indígenas não abrissem um túmulo e comessem a esposa dele e o filho dele que nasceu, porque eles eram canibais. Mais tarde, quando ele começou a pregar o Evangelho, falar línguas dos indígenas, um dos chefes dessa tribo veio perguntar a ele o seguinte, e aí eu vou ler para você. Quando você chegou aqui, planejamos matá-lo muitas vezes. E olha a pergunta do chefe da tribo. Quem era o exército que guardava a sua casa todas as noites? A resposta do Patton foi um exército de anjos. Então, gente, quando ele deixa a ilha 35 anos depois, Patton disse que não havia mais naquela ilha nenhuma pessoa que não professasse o nome de Jesus e que não confessasse o nome de Jesus. Antes da sua partida, antes dele deixar a sua igreja para ir para essa ilha,
alguns líderes da igreja fizeram algumas perguntas para ele. E olha o que diz o livro. Alguém perguntou por que ele estava fazendo isso, já que provavelmente seria comido pelos canibais. Ele respondeu: isso não faz diferença para mim. Eventualmente, todos nós morreremos e seremos comidos por vermes. Comido por vermes ou canibais não faz diferença alguma para mim. Você vai acabar no mesmo lugar. Essa foi a resposta dele. Ele sabia que Deus o tornará responsável por aquilo que ele iria fazer. Então, gente, eu quero terminar fazendo uma pergunta para vocês nesta noite. Quem são os Efésios para vocês? Quem são os Efésios? Quem são aquelas pessoas que você tem uma dívida de sangue? Eu peço a você nesta noite, obviamente que você tem que ler Efésios a partir de um ponto doutrinário, porque os credos, que nós temos, todos eles fluem de Efésios do capítulo 1 ao verso 13. Para você viver o Evangelho, você precisa conhecer as doutrinas do Evangelho. Mas eu quero que você saiba, e você precisa entender, que o livro de Efésios não foi escrito aos seminaristas ou a um monte de estudantes, mas foi escrito a uma igreja que estava em missão, que estava na cidade dia a dia, anunciando o Evangelho da graça. Então eu quero pedir a vocês nesta noite, que vocês possam pensar um pouco sobre o que eu falei. Eu queria chamar os músicos para que pudessem vir aqui nesta noite. Eu queria convidar você para que você pudesse rever a sua vida com Deus. A Bíblia diz que por causa da nossa rebelião nós precisamos de um Salvador. E a Bíblia diz que Deus enviou seu Filho amado, Jesus Cristo, como um presente gratuito para nos libertar e nos perdoar dos nossos pecados. Então, os sacrifícios de Paulo, os milagres de Atos, a mensagem de Efésios, todos apontam para uma pessoa só, a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu fiz essa pergunta na semana retrasada a vocês que estavam aqui. Quando nós vamos entrar nessa cidade definitivamente? Quando as estruturas dos nossos bairros vão mudar porque nós resolvemos anunciar o Evangelho? Mas talvez o que Deus está querendo fazer conosco nesta noite é nos chamar para consagrar a nossa vida de novo. Eu lembro que Tim Keller, quando ele foi chamado para começar a plantação dele em Manhattan, e ele foi visitar, ele não morava em Manhattan, ele foi visitar a cidade, e ele disse: isso aqui não é para mim. Voltou para casa. 2 anos depois ele volta, chamaram ele de novo, e eles pediram para que ele reconsiderasse o chamado dele. E ele disse: eu vou orar. E os líderes que chamaram ele: olha, é isso que nós queremos que você faça nessa cidade, que você seja livre para fazer. E Tim Keller diz que a primeira coisa que ele viu para esse desafio, chamado de Deus, foi que a sua esposa começou a concordar, que antes ela não concordava. Mas uma das coisas mais marcantes que ele falou para mim que ele escreveu
Isto está num treinamento que eu tive na Redeem, não está em livro algum, mas ele disse o seguinte: eu percebi que eu não estava consagrado o suficiente para fazer isto. Eu precisava rever a minha fé. Eu precisava rever a minha espiritualidade. Eu precisava me consagrar ao Senhor. Eu não estava consagrado a Ele ainda para tal desafio. Talvez é isso que Deus queira quando a gente vai começar a conversar sobre Efésios. Deus esteja nos chamando, você aqui, a se consagrar de novo. A consagrar a sua vida. Porque o que Ele ainda quer fazer nesta cidade é incrivelmente grande. E Ele vai usar vocês. E a pergunta que eu faço hoje aqui é: quantos querem se consagrar? Quantos querem dedicar a sua vida de novo ao Senhor? Tiquério falou que ele precisou rever as suas prioridades e que ele percebeu que não era tão santo como imaginava. Que ele tinha algumas coisas no coração que eram orgulho, e ele se santificou. Começou a plantar a igreja, e a igreja foi crescendo, crescendo, crescendo. E hoje ele se aposentou, mas ele descobriu esta semana, alguns meses atrás, que ele está com câncer de pâncreas. E esses dias ele posta uma coisa assim, do que a esposa disse para ele. Ele ainda não sabe o quanto, se ele vai poder sobreviver a esse câncer. E ele disse que a esposa disse para ele o seguinte: acalme-te, porque se você não for restabelecido aqui, você será restabelecido em breve em outro lugar, e lá então nós nos veremos. Alguém é capaz de falar isso aqui? Você entende o Evangelho como é diferente? E ele então, essa semana, ele postou um vídeo que ele disse o seguinte: nesse momento da minha vida eu estou cada vez mais me colocando aos pés do Senhor. E olha, um presbiteriano clássico de Manhattan disse o seguinte: olha que genial, o Espírito Santo está falando comigo. E ele falou comigo. E aí perguntaram: o que ele falou com você? Ele falou assim: o Espírito Santo está dizendo que eu ainda não o amo como deveria amá-lo, que eu precisava me santificar mais. Ouvi de um pastor de 70 anos com câncer de pâncreas que o Espírito Santo continua falando com ele, que ele precisa ainda consagrar a sua vida a Deus. É como se fosse um sopro, um germe no meu queixo, dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Vocês anseiam se consagrar? Se não, não há esperança para esta igreja. Ela daqui a um tempo será tomada por outra coisa. Ela morrerá. E uma igreja morrer não é porque ela fechou as portas, é porque ela começou a viver um outro evangelho. Eu queria convidar você nesse momento, se você desejar, que você fechasse os seus olhos, inclinasse a sua cabeça. E eu vou pedir para o Daniel cantar minha adoração. Os diáconos vão ficar aqui. E eu queria convidar você, se você desejar, se consagrar ao Senhor nesta manhã, nesta noite.
que o Espírito Santo quer de você? Qual é a dívida de sangue que ele tem? Paulo diz que ele não tem dívida de sangue para com ninguém. Ora ao Senhor. Quebrante-se diante do Senhor. Que um dia me salvou, perdido andei sem ver a luz, mas Cristo me encontrou, liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador. Peça a Deus para te santificar. Poderia falar para o Senhor nesta noite, mas eu oro para que você possa dizer: Senhor, tem tão pouco poder em mim, tem tão pouca graça, tenho sido orgulhoso, tenho sido orgulhosa, e eu quero voltar a consagrar minha vida a Ti. Quero ouvir a Tua voz falando comigo. Quero ter prazer na Tua palavra. Quero ter prazer na oração. E quero ser um instrumento Teu nesta cidade. Nós vamos estar distribuindo os elementos da ceia agora. O único meio pela qual nós podemos ser santificados é a partir do que você vai comer e beber nesta noite. Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Quando você pegar do pão e pegar do cálice, que a tua oração não seja: Senhor, consagra-me a Ti, santifica-me, me traz de volta a alegria da salvação, derrama de novo sobre mim a Tua graça, enche-me do Teu Espírito Santo, me torna ousado pelo Evangelho. Então, enquanto nós estivermos adorando, os diáconos vão começar a distribuir, mas que você possa, Senhor, dizer: eu quero me consagrar de novo a Ti. E eu espero que durante todo esse tempo que nós vamos tratar de Efésios, a gente possa
tornar esse lugar aqui um lugar de quebrantamento, um lugar de gente pedindo a Deus para tocar as suas vestes, para limpar as suas mãos, de gente pedindo para mudar o seu coração, de gente clamando a Deus: Jesus Cristo, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parece que o Senhor está querendo nessa série dizer: quero consagrá-los de novo a mim, para que vocês experimentem o poder do Evangelho de novo na vida de vocês, e esta cidade possa receber o impacto dessas coisas. Vamos fazer isso agora. Vou pedir aos irmãos diáconos que possam começar a distribuir enquanto nós vamos estar adorando. Essas teus